No cinema dos anos 1980, uma das regras era que, se alguém fizesse um filme de ação, não havia nada melhor do que ter um vilão russo, mesmo que o ator tivesse um sotaque que não tem nada a ver com isso. E qualquer russo forte nos filmes tinha que se chamar Ivan. Por quê? Ninguém sabe, e isso pouco importa, principalmente quando o russo é interpretado por Jean-Claude Van Damme em seu primeiro papel de destaque e no auge da sua forma física. Mesmo recheado de momentos de comédia involuntária, No Retreat, No Surrender, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, é um daqueles filmes de baixíssimo orçamento que ganharam o carinho do público na porrada. Então vem comigo conhecer os bastidores de um dos filmes que revelaram o talento do Van Damme. Então, é você, o filho, não é mesmo? Não esse talento, esse talento. Então vamos pro vídeo. Antes de interpretar o vilão Ivan Krasinski, Jean-Claude Van Damme já tinha sido campeão de vários torneios de artes marciais, mas ainda batalhava por uma oportunidade no cinema, e só tinha conseguido fazer pequenas participações. Seu primeiro personagem com falas tinha aparecido em uma sequência rápida e bem inusitada na comédia de baixo orçamento Monaco Forever, onde o ator interpretou um lutador gay. Na época de Retroceder Nunca, Render-se Jamais, Van Damme ainda se virava com poucos recursos e empregos precários para se sustentar em Hollywood, e dizem que ele frequentemente tinha que pedir ajuda para empurrar seu carro na hora de ir embora depois das filmagens. Já o protagonista Kurt McKinney trabalhava em alguns comerciais e em paralelo tinha feito exame para tentar iniciar carreira não como ator, mas como policial. Embora seu personagem no filme seja um adolescente, ele já tinha 22 anos quando começaram as filmagens. O roteirista norte-americano Keith Strandberg trabalhava como guia turístico quando resolveu entrar em contato com várias produtoras de cinema de Hong Kong. Com especialização em línguas chinesas, Strandberg queria vender a ideia de um filme que tivesse uma história americana, mas incorporasse o estilo de luta de Hong Kong. O único que deu atenção a ele por causa de uma conversa em mandarim foi o chefe da Seasonal Films, que contratou Strandberg, mesmo sem ele ter noção de como escrever um roteiro. Dizem que a primeira versão do script tinha o dobro do tamanho necessário. Fã de artes marciais, ele era mais conhecido por escrever para revistas especializadas. Já o diretor Corey Yuen tinha trabalhado extensivamente como ator e coreógrafo em vários filmes de artes marciais de Hong Kong. Yuen tinha se formado desde criança na Escola de Ópera de Pequim e estudou junto com figuras renomadas das artes marciais, entre elas o astro Jackie Chan. Yuen entendia mesmo era da arte das cenas de lutas, tanto que em muitos dos filmes de maior sucesso em que esteve envolvido, como Máquina Mortífera 4, X-Men, o filme, Carga Explosiva e outros, ele trabalhou como coreógrafo ou ajudou a dirigir cenas de ação. Para escolher o elenco de Retroceder Nunca, Render-se Jamais, foi anunciado um processo de seleção permitindo que qualquer interessado com experiência em artes marciais se apresentasse. A expectativa dos produtores era ter entre 20 e 30 candidatos, mas apareceram centenas de pessoas, muitas totalmente diferentes do perfil que a produção procurava. Muitos foram eliminados só pelo visual. Van Damme já havia causado boa impressão mandando fotos em uma espécie de pré-seleção, e quando foi chamado para uma avaliação, impressionou pela presença física, flexibilidade e habilidade nos saltos, ganhando o papel do vilão Ivan Krasinski. Curiosamente, o nome do personagem saiu totalmente diferente nos créditos finais do filme, onde ele é chamado de Carl Bresdin. Dale Jacoby, um artista marcial na vida real, foi considerado para o papel principal, mas sua aparência não permitia que ele interpretasse um jovem de 17 ou 18 anos. Só que os produtores queriam que ele participasse do filme, então criaram o personagem Jim Ramsey para ele. J.W. Fells foi escolhido para interpretar RJ, o melhor amigo de Jason, depois de mentir para os produtores sobre suas habilidades para dançar break e andar de skate, que eram requisitos para esse papel. Ele acabou tendo que ser substituído nas cenas em que seu personagem faz os movimentos mais complexos. Kurt McKinney foi um dos últimos a se apresentar para a audição. Ele quase não participou porque já tinha enviado seu currículo e não teve resposta, então imaginou que não teria chance. No último momento, acabou mudando de ideia. Quando chegou, descobriu que restava só o papel principal. Depois da entrevista, foi informado que tinha sido escolhido. No mesmo dia, McKinney ficou sabendo que a inscrição dele no Departamento de Polícia de Los Angeles foi aceita, mas ele sabia que o protagonismo no filme era uma oportunidade única e escolheu a carreira de ator. Falando em oportunidade, eu tô lançando esse vídeo em um momento perfeito para você que quer ter maiores ganhos com seu dinheiro, fazer bons investimentos e aproveitar uma chance
chance mais do que especial. É a Super Quarta do MB. Quem acompanha o Painel Nerd já sabe que o MB, parceiro do canal, é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina e um lugar perfeito para você investir no seu futuro de forma simples e com segurança. Mas quando eu digo que a Super Quarta é especial, é porque nessa data são disponibilizados ativos de renda fixa digital com ganhos de até 26% ao ano. É uma oportunidade imperdível de fazer um investimento com ganhos muito acima do mercado tradicional e com dinheiro na conta a partir de 5 meses. A disponibilidade é limitada. O melhor é que a oferta é válida para todos os clientes, incluindo clientes novos que vão ter que se cadastrar na página e abrir conta para poder investir. Mas como eu sempre tenho falado aqui, abrir sua conta no MB é muito fácil. Em poucos minutos você resolve isso. Para você que se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição e no topo dos comentários. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. E antes de investir, você sempre deve conferir as informações essenciais da oferta. E então, vai deixar essa chance passar? Clica logo no link. Quando você investe no MB, você está investindo em você. E a melhor hora para fazer isso é agora. Além disso, quando você clica no link, reforça essa parceria, que sempre me ajuda a trazer mais vídeos para você. Então não perde tempo não. Clica e aproveita. Voltando a falar de retroceder nunca, render-se jamais, na trama do filme, o jovem Jason Stewart, um fã de Bruce Lee, tem a ajuda do espírito do seu ídolo para superar o bullying e ainda enfrenta um lutador russo que tinha agredido seu pai. Para interpretar o espírito de Lee, foi chamado o ator Tai Jong Kim, creditado como Kim Tai-chong. Ele foi um dos dublês de Bruce no filme Jogo da Morte, de 1978. Provavelmente por questões legais, decidiram não chamar o fantasma pelo nome Bruce Lee no filme. Em vez disso, ele pede para ser chamado de Lee Dae-gar. No, Lee Dae-gar. Esse canal não tem nenhum especialista em idiomas asiáticos, mas alguns fãs têm indicado que o termo vem do cantonês e significa irmão Lee ou grande irmão Lee. O ator só falava coreano e teve que ser dublado. McKinney falava em inglês e nenhum entendia uma palavra do que o outro dizia. Os atores tiveram que ler cartões com os diálogos escondidos atrás das câmeras. Os gestos característicos e algumas técnicas icônicas do Bruce Lee foram imitados no filme. O chute com salto mortal para trás, por exemplo, pode ser visto em Operação Dragão. Esse movimento é visto durante o treinamento e também na luta decisiva do filme. Nas duas ocasiões, os atores foram substituídos pelo coreógrafo Roy Mang. Em outra cena, o espírito de Bruce Lee demonstra a Jason o golpe de 1 polegada, um dos movimentos mais famosos do astro em suas demonstrações de força. Durante seu treinamento, Jason faz flexões apoiado em 2 dedos, outra das habilidades impressionantes de Bruce Lee. A cena de McKinney fazendo essas flexões foi filmada com a ajuda de fios para parecer que o ator não fazia esforço, com as árvores no fundo disfarçando o truque. Durante as filmagens, os atores não estavam sob as regulamentações do sindicato, o que permitiu que fossem feitas cenas consideradas perigosas, muitas vezes sem o uso de dublês. Isso resultou em quedas e golpes às vezes dolorosos, como na cena em que Van Damme é chutado e bate com as costas na quina do ringue. O ator realmente se machucou ali. Por outro lado, existem relatos de que o próprio Van Damme frequentemente, digamos assim, se empolgava demais e acabava batendo de verdade em outros atores. Uma das vítimas foi o kickboxer Peter Cunningham. Ele teria sido nocauteado de verdade na sequência em que luta com o Van Damme. Mas essa é uma daquelas histórias de bastidores que tem diferentes versões, e alguns chegam a dizer que isso aconteceu não uma, mas 2 vezes. Em outra cena, essa no início do filme, quando o vilão acerta um belo chute e vários outros golpes no pai do protagonista, Van Damme também teria acertado o ator Timothy Baker de verdade, mais de uma vez. Mas alguns anos depois, Baker teve uma oportunidade de vingança, só que nos tribunais. Nos anos 1990, o ator Jason Pinkney alegou que Van Damme o feriu intencionalmente no rosto com uma faca cenográfica nas gravações do filme Cyborg. Pinkney ficou cego de um olho. Timothy Baker foi uma das pessoas que testemunharam contra o Van Damme, alegando que o ator era descuidado na execução dos golpes. Pinkney acabou recebendo uma indenização de quase $500 mil. Mas Van Damme não foi o único a errar a coreografia e acertar de verdade outro ator em retroceder nunca, render-se jamais. Kurt McKinney também chutou o rosto de um oponente acidentalmente durante a cena de luta em que Jason salva seu pai. Uma curiosidade é que
que, nessa mesma sequência, um dos capangas que atacavam o pai de Jason foi interpretado pelo roteirista do filme, Kit Strandberg. A cena onde Jason arrebenta um saco de pancada com um chute foi real, e isso não foi planejado. Aparentemente, o saco já tinha sido rasgado por golpes anteriores, e a força do chute só fez ele romper de vez. Apesar das filmagens terem começado em 1984, o filme enfrentou dificuldades de distribuição e só foi lançado em maio de 1986. O título original do roteiro era Ring of Truth, mas isso foi mudado antes do lançamento. Com um orçamento estimado em apenas $400 mil, Retroceder Nunca, Render-se Jamais arrecadou nas bilheterias mundiais mais de 11 vezes o valor do seu custo de produção. O filme também fez muito sucesso na época das videolocadoras, principalmente depois que a carreira do Van Damme deslanchou com Bloodsport, O Grande Dragão Branco. Com isso, o estúdio a princípio queria uma continuação aproveitando os principais atores do original e planejou filmagens na fronteira do Camboja com a Tailândia. Mas tanto Van Damme quanto McKinney, que tinha acabado de se casar, desistiram de participar devido a preocupações com a segurança na região. And they said, "Oh no, I don't think you want to, bring your blonde-haired, blue-eyed bride where we're going." Jean-Claude, Kurt, listen to me. I know going. As sequências acabaram sendo feitas assim mesmo, sem os principais astros do primeiro filme, mas foi o original que ficou na memória da maior parte do público, revelando o Jean-Claude Van Damme ao mundo, celebrando a coragem de quem não se rende diante das adversidades, rendendo várias risadas e talvez até algumas tentativas de treino no quarto ou no quintal. Só é bom tomar cuidado para não se machucar nem machucar ninguém. Não é mesmo, senhor Van Damme? Ok. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!